Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, e você, João? Tudo bem. Começando mais um podcast. Podcast número 3. Eu acho que é legal dar continuidade nos outros assuntos. Eu tinha imaginado dar continuidade nos outros assuntos, né? Que a gente começou nos 2 podcasts, nos 2 primeiros. E Você quer recordar para o pessoal quais eram esses assuntos? Até para quem chega hoje e está vendo pela os primeira podcasts, vez. A gente começou Para a gente falando. poder articular isso também com as pessoas que estão vindo pela primeira vez. E agradeço, né? Você que está participando hoje pela primeira vez, vendo hoje pela primeira vez o nosso podcast. É sobre envelhecimento funcional ativo, é sobre longevidade, são sobre temas, né, que abordam, né, todos os aspectos relacionados ao envelhecimento humano. E acho que é importante que você, que nos assiste pela primeira vez também, converse conosco, mande suas dúvidas e suas sugestões de tema, que a gente aguarda isso mesmo, isso é muito importante. É bom, né? Porque a gente fica com mais pauta de conteúdo ainda para a gente conversar. Não tenho dúvida, eu acho que é sensacional. Lembrando, então, nossos primeiros podcasts foi sobre o projeto de envelhecimento, né? Como envelhecer bem, né? Pensando num projeto realmente, né? E o que seria um envelhecimento de sucesso, né? Um envelhecimento bem sucedido, né? Os pilares do envelhecimento bem sucedido. A gente falou muito desse processo do envelhecimento e como as pessoas não se dão conta de tudo que envolve todo o processo de envelhecimento, né? O envelhecimento chega devagarzinho e quando a pessoa vê... Ele entra sem avisar e toma beleza, conta do isso. pedaço. Então, a gente falou muito do projeto de envelhecimento e eu tinha separado uma pauta aqui para a gente conversar que é uma coisa que é muito recorrente. Eu dei aquela pesquisada normal nas perguntas, né? É uma coisa que faz parte desse planejamento de envelhecimento. É onde você vai ou quer morar quando envelhecer. É uma pergunta que é muito difícil de responder, porque a gente também não tem essa noção, né, do que vai vindo pela frente. E aconteceu uma coisa engraçada, conversei com a minha mulher é fisioterapeuta, e também cuida de idosos, né? Trabalha com idoso, né? E ela falou uma coisa que aconteceu essa semana com a paciente dela, que quebrou o fêmur, a bacia, o fêmur, acho que foi o fêmur, idosa já, e morava no sobrado. E como é que a família teve que mudar todo o processo, porque já morar no sobrado com uma pessoa idosa que tem escada, 3 andares de escada, já é complicado, né? Uhum. Agora, depois que passou por uma cirurgia, como é que fica essa mobilidade dentro de uma casa que não tem estrutura para o idoso, né? Uhum. Se a gente parar para pensar, eu moro num sobrado também. A minha casa são 3 lances de escada. Os quartos são em cima. Talvez no futuro eu vou ter que pensar, talvez, em mudar de casa, colocar uma casa térrea, um apartamento. Eu acho que são questões importantes, né, que também no dia a dia do nosso trabalho aqui na clínica a gente enfrenta, a gente atende, né, famílias que vêm com essa demanda, até como fazer as adaptações dentro da casa, né? Mas antes mesmo da gente pensar nas adaptações possíveis, eu acho que essas escolhas que você está falando, essas escolhas de moradia, elas também, eventualmente, não são escolhas conscientes, não são escolhas nas quais você pensa que num determinado momento da vida, aquela arquitetura que você escolheu, que pode ser muito bonita, pode ter muito espaço, ela pode ser um empecilho e pode se transformar numa barreira para o seu viver bem. Diversas pessoas que a gente já atendeu tiveram que mudar de casa e muitas tiveram que adaptar as casas e ter espaços literalmente inutilizados dentro das casas, porque de fato vai se restringir ao uso da parte do pavimento térreo da casa. E nesse sentido, na medida que se envelhece, as pessoas não pensam nem na condição dessa estrutura do lar, como também não pensam dos riscos que existem numa queda, né,
dentro da casa numa escada, ou num eventual queda na parte superior da casa, como que eu retiro aquela pessoa de lá, a dificuldade do acesso, por exemplo, de uma equipe de resgate, de uma equipe do SEAT, ou de qualquer equipe que tem que resgatar, com enfermeiros, com médicos, tem que resgatar aquela pessoa, tirar pelas escadas, eventualmente com escadas, né, que são muito estreitas, com degraus muito estreitos, com curvas, né? Algumas até com aquelas escadas em caracol que impossibilitam praticamente, né, uma vida normal. A gente tem diversos problemas de estrutura, né, dentro dessas casas que a gente até já visitou para ver, e isso também entra dentro dessa ideia, né, desse projeto, porque independentemente da gente ter falado em outros momentos do envelhecimento funcional ativo, de você chegar bem preparado, de você ter aptidão física para suportar, né, os desafios do dia a dia, a gente sabe que pela própria prática não são todas as pessoas que vão conseguir fazer isso, nem que tem na sua cabeça esse projeto de cuidar, se chegar bem e chegar com força suficiente, com resistência suficiente para fazer isso. A gente tem muitas pessoas que vão fragilizar dentro desse processo e que vão sofrer muitas vezes até a condição de uma das síndromes que envolve o envelhecimento, que é essa síndrome de isolamento, se eventualmente ela aparecer ou ela se agudizar exatamente em função dessa estrutura que a casa tem. Essa estrutura na qual, quando você faz um quarto, você não pensa que aquele quarto lá na parte de cima da casa pode se transformar na sua cela. Você tem um quarto com banheiro e praticamente ele se transforma numa cela, porque até para você descer para almoçar, subir, ou para o café da manhã, daí sobe, daí desce para o almoço, sobe. Então existe muita dificuldade, a gente tem dificuldade mesmo para ajudar as pessoas, para conseguir fazer com que esse tratamento, né, do paciente idoso, quando a arquitetura não é adaptada, seja de fato uma situação na qual você predisponha a pessoa ao movimento ou você predisponha a pessoa ao isolamento. E não há muito tempo eu atendi uma pessoa em casa na qual o quarto dela não estava adaptado, os espaços, né, porque daí você tem quartos também no qual normalmente os espaços não estão adaptados, porque são espaços reduzidos de dormitório, com camas muito grandes, com móveis muito grandes, que dificulta a circulação. A gente sabe, por exemplo, que a mobilidade do idoso requer, né, um espaço, uma metragem quadrada maior do que requer um jovem, para ele poder fazer o giro, porque o centro de gravidade se altera, porque o tamanho, a amplitude da base se altera, a mobilidade alterada, o centro de gravidade alterado fazem com que a pessoa tenha maior dificuldade para fazer os giros, para sentar-se no sofá, para ir para a cama, para se movimentar. Eventualmente acontecem quedas, né, que acontecem entre a cama e a parede, ou entre a cama e um sofá, e o idoso fica preso naquela situação, não consegue levantar. Então, de fato, essas barreiras arquitetônicas, elas levam não só a essa condição de uma dificuldade para a pessoa se movimentar, mas também uma dificuldade até para a pessoa poder fazer as atividades do dia a dia, para poder ter essa mobilidade, né, de poder sair e entrar em casa e não ter que pensar, puxa, eu vou subir. Meu Deus, olha. Ela fica refém da própria casa, né? Exatamente. Então, fica refém da própria casa. E às vezes fica presa no cômodo porque realmente fica dificuldade de pensar de ir na cozinha buscar alguma coisa. Isso. É uma dificuldade enorme, né? E a gente tem daí aquelas pessoas que têm alguma possibilidade, alguma condição financeira de fazerem adaptações na casa, constroem um quarto no cômodo de baixo, porque normalmente as estruturas dos sobrados colocam os quartos, né, na parte de cima da casa. É bem comum isso, né? A gente encontrar sempre os quartos na parte de cima da casa, e daí tem que fazer as adaptações. Eventualmente não tem espaço para fazer um banheiro, eventualmente se fazem banheiros muito pequenos, que é uma outra condição também. A gente já foi visitar casas nas quais, por exemplo, o box era muito pequeno, era quase como se fosse um banheiro de ônibus, assim. O box é um perigo também, né? Exatamente, dele é pequeno, a pessoa não consegue se movimentar, não tem como colocar uma barra de suporte, a porta para entrada é muito estreita, ela tem dificuldade para entrar, escorrega, porque daí tem que passar uma perna de cada vez. Então a gente tem diversas
condições, né, arquitetônicas que ainda não estão pensadas para uma população que envelhece. Esse é um desafio também dentro dessa condição de quem, né, pensa até urbanisticamente, né, dentro dessa arquitetura e dentro dessa condição da construção das casas, de como adaptar essas casas hoje, como construir casas para pessoas que vão ficando mais velhas. Quando a gente faz esse tipo de visita, a gente encontra, de fato, muitas barreiras arquitetônicas que, como você disse, colocam a pessoa refém da sua própria casa. As casas mais novas, acredito que sejam mais apertadinhas, né? Casas mais antigas, normalmente apartamentos mais antigos, normalmente tinham cômodos mais amplos, né? Sempre tiveram nessa... acho que fazia parte também da... até uma questão que diversos gerontólogos citam, né, essa diferença, né, das casas de antes e das casas de hoje, das famílias de antes, das famílias de hoje, de você ter famílias numerosas e hoje você ter famílias que são nucleares, Sim. de você ter a presença das crianças em casa e de você ter hoje as crianças quase todas em creche, de você ter essas casas que eram amplas, que tinham cômodos amplos, cozinhas amplas, de ter casas que são cada vez menores, né, casas que são mais compactas, e também dentro dessa condição, né, a gente está discutindo essa situação desse envelhecer, onde morar, e muitas pessoas se planteiam: eu vou morar com meu filho, eu vou morar com a minha filha, eu vou morar com um primo, eu vou morar com quem? Ou alguém vai vir morar comigo? Todas essas situações também são situações que devem ser pensadas, devem ser projetadas, porque elas alteram, elas modificam essa condição, né, do envelhecimento. Você citou agora há pouco, né, que a sua esposa é fisioterapeuta e que ela cuida, e daí você falou: não, ela faz o tratamento, não, ela cuida, ela é uma cuidadora de fato. Sim, de idosos. Nós que trabalhamos com idosos temos esse perfil de cuidar daquela pessoa. E eventualmente a gente não usa essa palavra cuidador, aquela pessoa que cuida, porque ela é pouco valorizada, né? Qualquer pessoa que cuida é pouco valorizada, até porque a gente associa muito isso ao trabalho doméstico, mas o cuidado idoso é uma questão que tem que ser discutida também, e porque mesmo dentro desse projeto, com quem eu vou morar, eu tenho que pensar com quem eu vou morar. Sim. Porque vai chegar um determinado momento, para quase, né, todas as pessoas, que deverão ser feitas escolhas. As escolhas poderão ser: eu vou morar numa instituição de longa permanência, eu vou morar numa residência para idosos, eu vou morar nos modelos facility que a gente traz, eu vou morar sozinho e vou ter uma equipe cuidando de mim, eu vou ser monitorada pelo meu filho por meio de tecnologia e eu vou estar lá, né, vou morar e meu filho vai me monitorar por meio de tecnologia para saber o que eu estou fazendo, se eu estou me cuidando ou não, se eu caí ou não. Então são diversas questões que envolvem, até desse projeto de envelhecimento. Obviamente, quando a gente está falando nisso, a gente está falando nas diversas etapas, né, até que a gente discutiu anteriormente, que a velhice apresenta. Não existe uma velhice, não existe um modelo. Tem pessoas que vão viver até o final da vida tranquilas e sozinhas, ou vão viver com seu cônjuge, ou vão conseguir, né, viver por uma maior parte do tempo, mas a realidade tem nos mostrado que um dos grandes problemas que a sociedade tem enfrentado, não só a sociedade hoje no Brasil, mas os países onde a longevidade não é mais uma novidade, né, que ela já está presente no dia a dia, como Portugal, por exemplo, as soluções para como você acomodar essa população que envelhece e que muitas vezes envelhece solitária, porque você tem as mudanças, né, que hoje a sociedade causa, que antes as famílias elas se mantinham durante muito tempo juntas, e você tinha uma tia, você tinha uma prima, você tinha alguém que cuidava daquelas pessoas que envelheciam. E hoje você tem as pessoas, até por conta dessa modificação que aconteceu no mercado de trabalho. Antigamente a gente tinha sempre a figura da filha ou da sobrinha ou de uma irmã que cuidava de uma pessoa idosa ou do idoso, né? Era muito raro você encontrar um homem que era o cuidador daquela família. Essa situação mudou, a mulher está no mercado de trabalho, ela tem responsabilidades e também não se enxerga mais a mulher como uma cuidadora. Essa mudança também, como a gente falou anteriormente, está associada a essa mudança das casas, das famílias que têm menos filhos, né, dessas diferenças que hoje existem. Então a gente tem que pensar nessa situação para poder entender melhor em que contexto a gente vai pensar esse morar.
E isso também, claro, entrando dentro daquela ideia que a gente conversou sobre o projeto Envelhecer, o quanto que eu me cuido e o quanto eu me preparo para envelhecer bem, ela entra em outras dimensões também, a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão física, além da dimensão psicológica, ou seja, como que eu me mantenho do ponto de vista de saúde mental para envelhecer sozinho, porque eventualmente o que acontece também aqui na clínica é que chegam pessoas que de repente perceberam que o pai desenvolveu uma doença sem que ela tivesse percebido, ou a mãe desenvolveu uma doença, uma demência, né, associada a desautonomia, a falta da condição daquela pessoa permanecer sozinha, ela permaneceu sozinha, e como essas mudanças acontecem, e normalmente a gente não está muito preparado para entender o que acontece, os esquecimentos, quando eles começam, né, esquecer é normal, mas espere um pouquinho, a perda de memória, a perda de falta essa falta de memória, que não é simplesmente esquecer onde está a chave, onde está, ou onde deixou, se apagou a luz ou não apagou, não é isso que a gente está falando. Então, quando a pessoa começa a apresentar perda de memória, quando a pessoa começa a sair de casa e de repente ela não consegue voltar para casa, ela saiu para um lugar e foi parar no outro, que são coisas, é que eu me distraí, e é muito difícil para as pessoas começarem a entender essas modificações. E essas mudanças trazem também a necessidade de você ter alguém que vai começar a cuidar. E a decisão de quem vai cuidar, de quem vai ser esse cuidador, se você vai ter uma equipe que vai cuidar, se você vai contratar alguém, se você vai levar o seu pai para uma casa de repouso, se você vai levar seu pai para um facility, ou sua mãe, né, o idoso, enfim, para aquela condição, também faz parte disso aonde eu vou morar. E obviamente quando a gente fala da situação social, da situação... É importante que a pessoa tenha o suporte social. A gente sabe que a saúde mental está muito associada a esse suporte social, então a pessoa que consegue ser mais resiliente do ponto de vista cognitivo, aquela pessoa que mantém roles no dia a dia, normalmente ela tem um suporte social. Então ela tem amigos, ela tem uma família que a cerca, e por outro lado a gente tem a questão econômica, que por exemplo, um dado, né? Esse ano a Alemanha, que é um país que a gente não deve ter problemas com idosos, a gente imagina, né? Não, está todo mundo bem. Não, eles estão, existem 380 mil idosos que vivem com a ajuda do governo, que ganham em torno de 600 euros, né, por mês para poder sobreviver, e muitos deles, inclusive num artigo recente, numa reportagem recente que eu li, o sonho de uma dessas senhoras era comer salada de frutas, porque eles não têm acesso a frutas, porque a renda é muito pequena. E o governo subsidia a água, subsidia a luz, subsidia a energia, né, o gás, e ainda assim eles têm dificuldade. E existem bancos de alimentos que facilitam alimentos para essas famílias, e hoje está se pensando em um aumento, né? O novo chanceler alemão, Olaf Scholz, estava revendo nessa condição dessa política para o idoso, porque a gente sabe que existem pessoas idosas, e no Brasil existe um grande número de pessoas idosas que não têm condições econômicas. A gente está falando sobrar, mas a gente tem pessoas... Sim, a gente está falando uma realidade, são de realidades distintas. Né? Realidades muito diferentes, a gente sabe que tem pessoas que mal têm onde morar aqui no Brasil, ou famílias numerosas que moram em casas, né, que não apresentam as mínimas condições, né, para se manter essa... Mas sabe uma coisa curiosa que eu também fico pensando? Essas famílias, às vezes, de mais média renda e baixa renda, me parece, eu também não tenho esse dado, mas me parece que as famílias são mais numerosas e são mais unidas, né? São mais juntas, né? São pessoas que convivem mais junto, convivem mais... Eu acredito que possa ter alguma relação com isso. Uma coisa que você falou, que para puxar um pouquinho o que você falou, eu até depois também conversei com a minha mulher um pouquinho sobre essa questão das casas. Tem muita... Minha mulher trabalha no Facilities, né? Tem pessoas que vão para lá por livre e espontânea vontade, né? E daí um relato muito comum é que as pessoas se sentiam muito sozinhas dentro de casa. Ela já fica isolada antes já a própria condição da família deixa o idoso isolado dentro da própria casa. Porque são filhos que trabalham, são pessoas que não estão lá no dia a dia
para dar suporte. E a pessoa mesmo faz esse internamento, né, num facilities. Porque lá ela vai ter uma convivência, vai ter outras pessoas. Também acho que existe esse lado que você falou, que é o lado da convivência, né? Acho que existe um lado legal desses locais que fazem esse trabalho, né? De fazer esse grupo e essa convivência, né? Não só ser um depósito de idoso, né? Eu acho que tem diversas questões para ser ponderadas, né? E daí acho que essa é a questão. Você falou, por exemplo, se for um projeto da pessoa ela ir para um facility ou ela ir para uma residência de idosos, é uma condição. Então eu, de livre e espontânea vontade, decido que a minha vida eu quero morar numa residência de idosos. Por quê? Porque ela me oferece condições. E daí nós vamos ter as diferentes realidades dentro da diferença de idosos. Ah, sim, vai ter uma gama gigante. Desde os locais que nós vamos ter toda uma estrutura voltada para o idoso, vamos colocar uma coisa simples, mas que tem uma atenção médica adequada, enfermagem de forma adequada, que tem salão de beleza, que tem a lavanderia, que tem biblioteca, que tem videoteca, que tem as suas comodidades. Então imagine qual é o valor para você pagar mensalmente essa estrutura. Isso é uma coisa que também eu ia falar, é uma coisa que eu pelo menos eu sei desses locais que a gente já conhece, que tem locais muito caros, né? Isso. Para cima de 15, 20 mil reais. Então né? a gente está falando de uma realidade para um tipo de classe social Sim. que vai ter a condição de pagar por esse serviço, de poder receber, né, esse serviço na medida que você tem uma estrutura gigante que vai te dar toda essa condição de você envelhecer. A outra matiz é isso que você falou de, ok, você cria lá os seus laços sociais, o centro de convivência, o seu centro de convívio e tal. Essa é uma questão bem importante porque família, eventualmente quando a gente está falando de família, essa construção dos laços familiares, sobretudo na medida que a pessoa envelhece, ela pode construindo outros vínculos com outras pessoas que vão se tornar talvez mais próximos que seus familiares. Sim. A gente pode encontrar pessoas que têm, naquela pessoa que cuida dela, muito mais, e não um cuidador parente, mas um cuidador profissional, que ela consegue conectar-se com aquela pessoa, até devido à convivência, né, diária e durante muito tempo, ela passa a considerar aquela pessoa muito mais família do que os próprios familiares. Porque a gente vai encontrar, como a gente está falando de diversas realidades, a gente vai encontrar tanto aquelas famílias que valorizam aquela pessoa idosa, que valorizam aqueles avós e avós, ou bisavós e bisavós que estão ali, e como a gente vai encontrar pessoas que não querem saber daquelas pessoas, ou aquelas famílias também que não têm condições de dar atenção, porque mudaram de cidade, foram fazer sua vida em outro lugar, também aquelas pessoas que trabalham o dia todo e que têm, né, diversas responsabilidades, que já têm família constituída e que não conseguem dar atenção. Então são diversas realidades que a gente tem. Quando você fala no Facility, eu acho que é um modelo para uma classe social que tem poder aquisitivo da melhor possível pelo nível de serviço que você consegue ter. Você vai ter fisioterapia, você vai ter fonoaudiologia, você vai ter o médico, você vai ter a lavanderia, você vai ter a sala de cinema. Então você está falando, né, de uma condição, de uma situação para pessoas que já têm um poder aquisitivo. E isso não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. Esse modelo é importado, né, não é um modelo criado aqui, mas os modelos que existem fora do Brasil também eles atendem. E nos Estados Unidos é bem comum as pessoas comprarem, né, a sua vaga lá por diversos anos, elas fazerem, né, um investimento no Facility. O planejamento é muito mais... Lá tem muito mais planejamento que aqui. Né? Eles fazem isso por quê? Até por conta dessa ideia de que as famílias, né, você não tem como as famílias latinas, né, nas famílias anglo-saxãs, você não tem essa ideia que você vai ficar com o teu pai cuidando ali, né, nós temos essa nossa cultura latina que a gente cuida, que a gente vai ficar, e independentemente disso ter mudado, acontece. Mas as pessoas planejam essa condição. E, eventualmente, o que a gente tem também, como está acontecendo na Alemanha, como também acontece nos Estados Unidos, e como acontece muito no Brasil, a gente tem pessoas que não têm acesso a isso. E daí, eu acho que é importante também a gente falar que este projeto também se aplica a essas pessoas. E, de novo, eu volto a citar Portugal, porque é uma referência. Portugal está pensando no modelo de desenvolvimento, no qual esse suporte é feito pela sociedade. Esse suporte é dado pela sociedade. Na Alemanha existem organizações
de voluntários que atendem essas pessoas. Existe uma ideia, né, uma sugestão para que esses voluntários sejam remunerados para que façam esse serviço de atenção, mas em Portugal o que está se sugerindo é que, ao contrário do modelo de institucionalização do idoso, de você criar instituições de longa permanência, que você vai isolar o idoso, porque na verdade vamos pensar no seguinte, a sociedade é estratificada em diversas, né? A gente tem classes sociais, a gente tem classificação etária, então eu tenho criança, eu tenho jovem, eu tenho adulto, eu tenho rico, eu tenho remediado, eu tenho pobre, né? Eu tenho diversas condições dentro dessa estratificação social. Na medida em que eu vou isolando o velho da sociedade, porque vamos pensar no seguinte, você vai para uma instituição de longa permanência, qual que é o teu grau de autonomia, mesmo sendo consciente, mesmo você, eu vou para lá agora, eu posso sair a hora que eu quiser da instituição de longa permanência? Bem provável que não. Eu posso dar um passeio e visitar alguém? Bem provável que não. Né? Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre essa condição do que você planeja do ponto de vista da sua liberdade, do ponto de vista da sua autonomia. É claro que tudo isso é complexo, mas eu acho que é importante as pessoas pensarem, sobretudo as pessoas que ainda não chegaram, né, na velhice, as pessoas que hoje têm 45, 50, 55, 60, mas que estão conseguindo levar uma vida tranquila, mesmo aquelas pessoas na casa dos 65, 70, e quando você tiver 85? E se por acaso você chegar aos 90? Como que vai ser isso? E pensar também isso que uma coisa que você falou, que também acho que é o planejamento financeiro para isso, né? Isso. Tudo bem, agora com 40, 50, 60, 70, você tem uma aposentadoria de 15, 20 mil que te mantenha num lugar desse? Que você vai conseguir ou você não tem. Daí melhor você pensar mais cedo, né, nessa possibilidade. E pensar em... E a maioria das pessoas, se a gente pensar na realidade brasileira, a maioria das pessoas não tem esse dinheiro, né? Eu acredito que não. Pelo que a gente conhece da pirâmide, né, da financeira do Brasil, do que a gente conhece da estratificação, né, do que é a renda média do brasileiro, pense quantas pessoas hoje teriam condições de pagar 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil numa instituição de longa permanência. Pois é. E quando a gente está falando isso também, você está pensando no cuidador e também é uma condição de você desvalorizar o cuidador, porque a pessoa quer contratar um cuidador por um valor extremamente baixo. E ela quer normalmente que o cuidador assuma diversas funções dentro da casa, não só cuide da pessoa. Cuida, faz comida, leve, seja motorista. Então, todo esse entendimento do que é o cuidador, que o cuidador é uma pessoa que tem que ter algum grau de formação, ele tem que ter um nível de formação para entender o idoso, ele tem que conhecer a realidade do idoso, ele tem que estar integrado à realidade da família, porque as interações com a família alteram a condição de saúde do idoso, então ele tem que ter essa condição. Tem que ter conhecimento técnico também. Tem que ter o conhecimento técnico básico, por exemplo, para transporte, para transferência, para auxílio em banho, conhecimento mínimo dos medicamentos, o que esse idoso vai poder fazer, conhecimentos mínimos até com relação à nutrição, para que ele possa fazer, né, essa condição de acompanhamento e que possa também ajudar na manutenção da saúde. Quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de uma complexidade que existe no cuidado dessa pessoa idosa. E a gente está falando também em diversos níveis desse idoso. Hoje a gente está fatiando aqui, talvez, aquele momento a partir do qual o indivíduo vai entrar dentro de uma condição de dependência física, ou a dependência, se não física, mas uma dependência já psíquica, que mesmo que ele tenha uma condição física para fazer determinadas coisas, a cabeça, né, a condição mental dele já não responde. Então ele vai precisar de um suporte externo, ele vai precisar de um ego, ele vai precisar de uma pessoa que seja, né, que esteja com ele e que o acompanhe. Então, quando a gente falou nos dois podcasts anteriores, a gente estava muito preocupado com esse projeto para você envelhecer bem com saúde. Hoje a gente está abordando um aspecto que está muito mais relacionado com as pessoas que estão num processo que a gente chama de fragilização e que isso pode acontecer por diversas condições. Como você falou também, né, no começo, o envelhecimento ele não cai de paraquedas na sua vida, mas eventualmente podem acontecer algumas situações no qual você tenha uma
uma perda muito grande da Mas sua condição de autonomia e independência, que de repente do nada você dependa de alguém. Isso pode se dar por uma fratura que você tenha, por uma queda que você tenha, que você precise ficar acamado e que você tem um agravamento do teu quadro. Isso pode acontecer por uma doença cardíaca, isso pode acontecer pelo diabetes, que você vai ter um quadro descontrolado e você vai ter uma doença que pode te levar a cegueira ou a amputação. São diversos quadros de envelhecimento que podem te levar a isso. De repente o indivíduo cai numa situação dessa. Né? Isso. E é importante que as pessoas comecem a monitorar como elas estão envelhecendo, que estado físico elas têm, que condições de resiliência, até aquilo que a gente falou, o aspecto da redundância, né, de você poder resistir mais aos estresses que a vida te dá. Então, essa é a condição. E daí a escolha para onde eu vou morar, ou a escolha como eu quero, também faz parte muito dessa estrutura que você começa a pensar muito antes. Uhum. De como você está cuidando do teu físico, como você está cuidando do teu aspecto social, do teu aspecto emocional, né, do teu aspecto cognitivo e também, obviamente, do teu aspecto financeiro, como que você está fazendo o gerenciamento disso. A gente sabe que nós temos, né, diversas pessoas idosas que são arrimos de família, que ajudam netos, que ajudam filhos, que ajudam irmãos, e assim, e que de repente, quando eles estão numa situação financeira difícil e que não têm condições de manter um tratamento para eles mesmos adequado. Então, acho que isso é importante dentro desse aspecto que a gente está abordando hoje. Engraçado você falar, voltando um pouquinho, essa queda, né, repentina, né, quando um idoso fica frágil, né? Eu tinha o exemplo da minha avó, super bem fisicamente, ela teve uma infecção urinária, ela já estava com seus 80 e muito já, e deu um baque na família inteira. Depois de uma infecção urinária, ela tinha um diagnóstico de Alzheimer bem já normal, acho que da idade, era bem fraco, assim, era quase imperceptível. Estágio inicial. Bem inicial. E agravou do dia para a noite. E ela teve que morar na casa da minha mãe. E a gente saiu correndo, uma coisa que daí foi retomando um pouquinho do começo. A gente teve que sair correndo fazer a ergonomia do lar, né? Colocar barra em tudo, tirar a box de banheira, mudar a cama de lugar. A gente fez uma revolução dentro da casa. Para poder acomodar. Para poder acomodar. E também para que vocês pudessem, né, dar para ela um mínimo de segurança dentro da condição que ela tinha. E ela tinha um físico excelente, ela tinha umas pernas fortes, um corpo forte, e a parte mental que foi afetada, né? E ela viveu mais alguns... Ela faleceu com uns 93, ela viveu mais uns bons anos, né? E o físico dela ajudou ela a viver todo esse tempo, né? Ela era saudável, né, fisicamente, né? Eu acho que são condições que a gente encontra também bastante comuns. O caso da sua avó é mais um para ilustrar muitos casos que a gente tem, né, na questão clínica. Dentro disso que a gente está falando do projeto também, quando você tem uma pessoa de 80 anos em casa, você não pode ser surpreendido, né, e daí começar a fazer adaptações. As adaptações já devem existir, porque provavelmente as necessidades dela, mesmo tendo toda essa força, toda essa condição, já existiam. Ela já tinha necessidades diferentes. O problema é que nós, no dia a dia, não estamos habituados a olhar as dificuldades que eles têm. Porque a gente está olhando o dia a dia, a casa, com o nosso olhar. Então o banheiro está adequado, as portas, as janelas, a iluminação. A gente não entende, por exemplo, que as diferenças de luminosidade durante o dia podem causar quedas. Por quê? Porque o contraste não é bem estabelecido na medida que envelhece. Então, vê da penumbra. Então, quando ela entra num quarto escuro e ela vem num ambiente claro e entra num quarto escuro, toda a adaptação, a cuidado visual dela está alterada, ela pode ter uma queda ali. Então, a necessidade da gente fazer adaptação na iluminação, adaptação no tamanho das portas, adaptação no vaso sanitário para que a pessoa sente... vaso elevado, né? Isso, vaso elevado, com barras para que ela segure, as barras nos boxes que são fundamentais. Então são diversas questões que a gente começa
hoje, né, a enxergar com mais naturalidade, que no começo, meu Deus, a gente falava aqui no início da clínica para que as pessoas colocassem uma barra no banheiro. Não, minha mãe não é deficiente, ela não precisa de barra, porque tudo aqui se associa a deficiência como se a deficiência fosse algo que ninguém tem, quando a maior parte de nós apresenta em algum grau algum tipo de deficiência, né? Muitas pessoas usam óculos, muitas pessoas não escutam tão bem quanto pensam que escutam, muitas pessoas não caminham tão bem quanto pensam que caminham, então a gente encontra, né, muito mais comum, e daí associa-se, né, puxa, a resistência a andar com um andador de rodinhas, né, dentro de casa, não com os andadores de patinha, que aquele, né, é mais difícil, mas com o andador de carrinho com rodinhas, as adaptações que você tem que fazer nos sofás, elevando para que a pessoa sente e consiga levantar com mais tranquilidade. Tudo isso a gente está falando no aspecto da vida, como você falou, a sua avó já tinha 80 e poucos anos, num momento da vida que a maior parte das pessoas que chegam nessa idade sem um trabalho cotidiano para manutenção do físico já apresentam diversas perdas, né, relacionadas à diminuição de flexibilidade, de mobilidade, de velocidade de caminhar, de equilíbrio. Então, como as pessoas chegam nessa condição, muitas vezes a casa, que é o ambiente que elas mais estão, é um risco e a gente não faz as adaptações adequadas. Nessas visitas que eu falo, né, que a gente faz na casa, uma vez nós fomos visitar a casa do paciente e ele tinha corredores enormes, assim, 2 corredores muito grandes que eram escuros, sem janela na casa, só com portas para os quartos. Eu falei, você tem que iluminar esse corredor. Não, ele já tem luz. Não, iluminação contínua, permanente, coloca luz e deixa, por quê? Porque a pessoa vem aqui, as pessoas mais velhas já têm o hábito de não acender a luz para economizar a luz. É uma coisa que está arraigada, a luz era cara, eles economizam, então não, eu consigo ir perfeitamente. E ele já tinha caído uma vez no corredor, já tinha, né, tinha o cotovelo marcado, né, se apoiando nas coisas. Eu falei, vocês têm que iluminar para ele poder enxergar. Ou colocar uma célula, né, para na hora que ele entre aqui no corredor a luz acenda. E aquilo causou, não, mas será que é necessário? Por quê? Porque as pessoas não entendem a necessidade. Se você enxerga bem, se você anda com naturalidade, se você não enfrenta barreiras no teu deslocamento, você não entende a importância daquilo. E é a mesma coisa. E essa condição que a sua avó teve, que é uma condição de você ter uma infecção, ou você ter uma gripe, e de repente você ter uma pneumonia, e uma pessoa que estava super bem fragilizada, é muito comum no envelhecimento. É isso que a gente está falando. A capacidade, né, da redundância, aquela reserva física que o velho tem é muito pequena, sobretudo quando ele não tem os cuidados, né, com a saúde que a gente preconiza dentro de um atendimento clínico, que é a manutenção dessa condição de uma capacidade aeróbica mais alta, de uma capacidade de força, de equilíbrio mais altos, que do ponto de vista físico, deem a ele alguma reserva caso ele venha a sofrer algum trauma, caso ele venha a sofrer alguma doença. Então, quando ele fragiliza, normalmente agudiza nos diversos quadros, como agudizou, né, o da sua avó, e isso daí faz as pessoas de fato se desesperarem. E daí a gente encontra dentro das famílias os diversos tipos de família e as diversas formas de lidar com essa situação, porque a gente também tem que entender que existem famílias e famílias. Que existe dentro das famílias, né, aquelas pessoas que não entendem, que não têm empatia para o que está acontecendo com o velho. Existem aquelas pessoas que são ressentidas com aquelas pessoas mais velhas e que daí não cuidam de maneira adequada, ou acham que ele merece passar por aquilo que ele está passando. Tem aquelas pessoas que acham que já sabem tudo, porque hoje você tem acesso, né, a acessar o computador e ler ali, já se acham que são cuidadores, que são médicos, são gerontólogos, e que daí também não aceitam a tua opinião quando você vai, a tua opinião clínica, a tua opinião abalizada, né, pelo estudo que você tem para você poder dar o suporte para eles. Então, quando a gente vai cuidar desse idoso, a gente também tem que entender a família. E muitas vezes esse projeto que a gente está falando também passa por um projeto da família discutir o que está acontecendo com aquela pessoa que envelhece, porque todo mundo gosta do velhinho, todo mundo quer visitar o vovô, até o dia que o vovô precisa que alguém fique lá cuidando dele. É verdade. Na hora que precisa que alguém cuide do vovô, aí é complicado. O vovô é bom na hora de dar dinheiro, na hora de cuidar, ninguém quer cuidar. Na hora de ir na casa do vovô que tem um churrasco, na hora da casa do vovô porque lá é o dia do Natal, mas na hora que precisa de um netinho, de uma netinha, de um sobrinho,
para cuidar daquele vovô. É a coisa mais comum. É a coisa mais comum. Então esse projeto, essa discussão tem que acontecer dentro das famílias. E obviamente não é deixando o velho à parte dessa discussão. Ele tem que fazer parte. Ele participa dessa discussão. Aquilo que você falou, ele escolher ir para o facility é uma decisão que foi tomada em família, porque provavelmente aquilo mexe com o bolso, se ele não tiver dinheiro, com o bolso de mais gente. Se precisar um cuidador, vai mexer com o bolso da família se ele não tiver condições. Se você precisar que um vizinho dê o suporte, que você tenha que dar 100, 200 reais para o teu vizinho dar o suporte, porque é como você consegue fazer, são todas as formas que a gente já enxergou e já viu aqui que são modelos. Então por isso que eu estava dizendo para você que Portugal está optando por uma outra condição. Enquanto a gente está pensando em guetos, no qual a gente coloca cada vez mais casas de repouso, cada vez mais instituições de longa permanência, cada vez mais lugares no qual eu isolo o velho, se a gente vai ter uma sociedade de velhos no futuro, e a gente já vê essa realidade no Brasil hoje, que essa pirâmide está se invertendo, e a gente tem cada vez mais velhos, a gente tem dados, né, os dados recentes indicam isso, que a gente vai ter um número muito grande de velhos na sociedade. Como que a gente vai colocar esses velhos nos guetos? O que a gente está pensando para uma sociedade na qual a gente vai ter mais velhos? Nós vamos ter cada vez mais lugares onde eles ficam dentro e não saem. Vai ser uma sociedade isolada, porque se a maior parte é velho, acho que pode isolar os outros também, né? Então, é esse pensamento. Qual que é a ideia de Portugal? A ideia de Portugal é criar modelos no qual o velho permanece em casa. E o Estado, os municípios, né, as cidades, elas é que vão se preparar para atender essas pessoas. Porque, obviamente, quando eu tenho velho, eu tenho necessidade de serviços. Eu tenho necessidade de pessoas, como a gente está falando, dessas sociedades que são amigas, né, do velho. Então, pessoas que vão fazer visitas, que vão fazer leitura, que os ajudam a ir ao mercado e fazer as compras, que levam eventualmente as compras para eles, ou medicamento, que os levam ao médico, e lugares de convivência. Imagine, você tem que ter calçadas adequadas, você tem que ter um transporte público adequado, você tem que ter atenção à saúde de forma adequada, porque atender o velho não é a mesma coisa que atender o jovem, a demanda, a necessidade, a urgência. Então você vai ter que ter cada vez mais centros especializados no atendimento dessas pessoas. Mas se a gente for pensar nas coisas boas, se a gente for pensar, porque tudo que a gente está falando aqui tem todo esse aspecto que é comum, mesmo, né, para nós que somos profissionais que lidamos com isso todo dia, a gente entende, né, que as pessoas associam a velhice à morte, a velhice à doença, a velhice a uma entrega, uma passividade, tanto física, um sedentarismo, né, físico, mental, uma falta de vontade, mas não é assim. Por quê? Porque de fato, cada pessoa, cada um de nós que está envelhecendo, carrega dentro de si potenciais, e esses potenciais é que eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade que envelhece constantemente. Eu falei para você que eu estava vendo essa condição também da Alemanha, agora há pouco também vi que na Alemanha existe um movimento de contrafluxo de profissionais mais velhos voltando para o mercado de trabalho. Exatamente por quê? Porque você aposenta e fica um determinado número de anos em casa. Imagina que você vai ficar 40 anos em casa. É praticamente o tempo que você trabalhou. Já pensou? Ficar 30 anos em casa, ficar 20 anos em casa. Então, assim, existe, né, uma demanda também de profissionais que começam a entregar algumas coisas dentro daquelas habilidades e capacidades que eles tinham. Também na Alemanha, hoje existe a necessidade de pessoas voltarem ao mercado de trabalho porque elas não estão dando conta da economia, ou seja, da economia do seu lar. Elas estão voltando por necessidade. Veja, a gente está falando de um país muito desenvolvido e no qual a longevidade sempre foi olhada com outros olhos. Quando a gente pensa no Brasil, a gente não encontra nenhum modelo hoje pensado, né, para que a gente torne essa sociedade mais amigável, para que a gente comece a fazer um diálogo mais longitudinal com as pessoas velhas, não um diálogo que seja apenas de desvalorização, pensando em doença, pensando em morte, pensando em que você é um aposentado e que, puxa, agora não trabalha, eu vou ter que ficar pagando para você poder viver mais tempo, não entende? Então, são condições que a gente tem que pensar. Esse modelo de Portugal, no qual o velho permanece em casa, já é um modelo pensado. Por quê? Porque é onde o velho tem a sua maior segurança. Normalmente está na sua casa, está no seu lar, que é onde ele construiu suas relações. Então, se ele consegue manter-se em casa, esse custo, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista social, é menor. E se você consegue fazer atividades de integração para essas pessoas,
se você consegue dar um suporte adequado, eu acho que é um modelo que a gente também deveria pensar e talvez seja um modelo que as pessoas também deveriam pensar. Né? A gente também encontra hoje o movimento de muitas pessoas voltando para cidades menores ou indo morar no litoral. Por quê? Porque são cidades muito mais amigas, né? São cidades no qual você andar a pé é mais seguro, no qual você andar a pé é mais seguro não só pelo trânsito, mas por conta dos assaltos, por conta de tudo que você encontra numa cidade grande, porque a velocidade é menor. E o velho tem de fato velocidade menor para fazer as coisas, ele pensa mais para fazer as coisas, ele reflete mais para fazer aquilo, porque ele não tem a pressa que tem um moleque de 14 ou de 20 ou de 25 anos em fazer. O ritmo da cidade é diferente. Né? Isso, e o ritmo dele é diferente. Então, se ele fizer uma adequação, né, desse ritmo dele com o ritmo da cidade, isso vai ser satisfatório. Então, quando a gente está falando dessa mudança hoje, aonde eu quero morar, dentro desse projeto de vida saudável, também tem que pensar nisso. São Paulo é uma cidade amigável, Curitiba é uma cidade amigável, eu quero morar aqui, puxa, para eu pegar, eu quero ir no centro, eu quero ir no cinema, é tranquilo para eu sair andando e chegar lá? É uma cidade que tem a mobilidade urbana pensada para o velho. Não, é bem provável que nenhuma cidade tem, né? Que a gente conhece assim, mas devia ser uma coisa de política pública, né? Pensar, porque se a pirâmide está invertendo. Em 2060 a gente vai ter, sei lá, quantos milhões, vai ser a maioria do brasileiro vai ser idoso, acima dos 60 anos. E a gente não vê nenhuma política pública pensada nisso, né? Como Portugal está falando, está fazendo. Né? Isso, a gente tem algumas cidades, né, que hoje no Brasil começam a tentar fazer, né, aquela cidade amiga do idoso, e a minha curiosidade é saber se isso é para fazer turismo ou se é de fato pensando numa cidade que de fato ela é amiga do idoso. A gente tem esses projetos hoje. Mas eu acho que de uma política de Estado pensando no velho, a gente tem o Estatuto do Idoso, mas a gente não tem de fato políticas pensadas para uma integração dessa população, né? Ou que hoje é crescente, a gente não tem uma política de fato de Estado pensada para isso. Isso é uma necessidade e a gente começou a discutir, veja, a gente começou a discutir no projeto que a pessoa tem que ter, e a gente está chegando num projeto de país. Então, um projeto de cidades. Mas, voltando para aquilo que a gente estava discutindo, eu acho que a pessoa pensar nas fases da vida é fundamental. Talvez esse entendimento da fase em que ela se encontra na vida, o entendimento em que estágio eu estou da minha funcionalidade física, da minha funcionalidade intelectual, da minha funcionalidade social, os papéis sociais que eu estou desempenhando. Tudo isso é muito importante. Eu ainda continuo sendo os pais dos meus filhos, ou hoje eles cuidam de mim e eu sou mais ou menos filho deles? Essa é uma questão do papel social, né? Eu ainda tenho amizades, as pessoas ainda me procuram por isso, ou hoje eu não tenho amigo nenhum? Meus amigos se forem, eu não construí mais nenhuma amizade. Porque daí tem essa questão intergeracional. Não necessariamente o velho tem que ser amigo do velho e o jovem tem que ser amigo do jovem. A gente deveria ter uma condição de permeabilidade disso, e isso só é possível se a gente pensar nessa construção na qual o preconceito não é o que move as pessoas. Porque se eu pensar no velho sempre como essa pessoa que não tem nada a me dizer, que é uma pessoa que está muito mais perto da morte, que eu não tenho muito o que conversar com ele, que eu não tenho afinidades, então isso afasta as pessoas. E essa condição dessa construção desse diálogo que é importante. Obviamente que quando você tem idades similares, algumas afinidades vão acontecer, mas a troca intergeracional é muito importante. Daí a ideia, né, de você continuar mantendo o idoso na sociedade, não isolá-lo dentro de determinados, sejam instituições de longa permanência, ou seja o que a gente quer chamar, na qual ele vai ser tratado apenas como um velho que está dentro deste ciclo de adoecimento, esse ciclo de inatividade física e mental, ciclo de passividade e ciclo de alguém que está se preparando para a morte. Eu acho que essa aqui é uma condição que a gente tem que propor, né, para as pessoas que pensem, né, no seu próprio envelhecimento, que assumam essa responsabilidade tanto do autocuidado, né, quanto de construir os passos para poder chegar numa idade madura e continuar vivendo a vida, né, com mais
com muito mais liberdade do que teoricamente muitos velhos estão tendo hoje. A perspectiva que a gente vê, né, pelo crescente, né, número de casas de repouso, de instituições de longa permanência, a gente está vendo que isso está se tornando um projeto, uma ideia meio quase fixa das pessoas, que eu tenho que colocar meu velhinho num depósito. Só pegar o gancho, Beto, eu puxei aqui no celular, segundo o IBGE, né, 2018, em 2060, a população do Brasil deve atingir 25% acima de 65 anos ou mais. Isso quer dizer que 1/4 da população brasileira vai ser de pessoas idosas. Esse número, a proporção em 2018 era 9%. Só para ter esse grau de ideia de quanto vai crescendo. E a gente tem um dado hoje, né, que a cada 21 segundos nasce um 50 a mais no Brasil. A cada 21 segundos a gente tem um 50. Hoje, inclusive, um abraço para minha irmã, tá fazendo aniversário hoje, sabe quantos anos? 50. Olha aí, que engraçado, que legal. Nasceu mais uma cinquentenária, parabéns, parabéns, Lari. Parabéns, então mais uma cinquentenária, bem-vindo ao Clube dos 50. Bem-vindo ao Clube dos 50. Então, e essa questão do envelhecimento, talvez o que a gente tenha que começar a entender, né, é que o envelhecimento, ele talvez não seja sinônimo, mas o envelhecimento tem sabedoria, o envelhecimento tem tranquilidade, o envelhecimento tem responsabilidade, o envelhecimento tem aceitação, e o envelhecimento tem amor. Então, porque exatamente essas são condições que deveriam estar muito, muito, muito valorizadas dentro da condição de quem envelhece. E uma condição muito importante, na medida que a gente está falando que muitas pessoas, né, estão chegando aos 50 anos, que estão envelhecendo. Acho que a grande questão é a pessoa se conscientizar do autocuidado. Não existe um projeto de envelhecimento sem essa conscientização. Para eu chegar mais longe, para eu ter a longevidade, eu tenho que me conscientizar da necessidade de eu tomar à frente desse projeto e me cuidar. Como que eu vou fazer isso? Se eu tirar o foco do envelhecimento, que é a dor, que é perda, que cada vez as coisas estão mais difíceis, e focar naquilo que é importante, naquilo que eu posso fazer por mim. Focar que eu tenho condições de desenvolver capacidades, porque se eu não fizer, o envelhecimento naturalmente vai tirar as capacidades que eu tinha. Diferentemente de quem é jovem, que pode sim tomar um porrete e ficar de ressaca no outro dia, que o corpo vai recuperar e ele vai tomar outra ressaca, se eu não tiver consciência que eu já não consigo fazer isso mais, se eu não tiver consciência que eu tenho que tomar algumas atitudes porque o meu corpo precisa que eu tome, caso contrário, o destino natural sim vai ser isso que a gente estava falando antes da questão do envelhecimento. Daí sim a gente vai falar de doença, a agenda vai ser doença, a agenda vai ser médico, a agenda vai ser tristeza, a agenda vai ser apatia, vai ser a tua saúde mental se deteriorando. Eu acho que essa é a condição que talvez a gente tenha que pensar. Envelhecer não é o final. Envelhecimento é um processo. O final chega se você não tomar nenhuma atitude. Se você olhar para ele e ver uma coisa negra, não aceitar as coisas que estão acontecendo com você, aí sim. O final é positivo ou negativo. O final vai vir, de qualquer maneira. Exatamente. Ou vai ser melhor ou vai ser pior. Inclusive, dentro desse final, uma das questões, né, do envelhecimento é lidar com a morte. E a morte, veja, a gente espera sempre que uma pessoa velha esteja mais próxima da morte, mas a morte pode acontecer com qualquer um em qualquer momento. E conversar sobre a morte, sobretudo quando a gente está falando de finitude e envelhecimento, é muito importante. Mas vamos pensar no seguinte, você preferiria, qual que é a opção que você tem para morrer? Se você tivesse que colocar, eu queria morrer acamado, depois de 50 dias no hospital, entubado, já abandonado pela família, qual que é a opção que você gostaria? Não, eu queria morrer, sei lá, eu estava andando na montanha e estava olhando um passarinho e de repente, morri. Me deu alguma coisa qualquer lá e veio a finitude, me deu um infarto no miocárdio e eu morri ali.
Mas enfim, como é que você quer morrer? Isolado em casa, sozinho, fechado no teu quarto, vendo televisão, assistindo a novela das 6? Ou fazendo alguma coisa que te dá prazer? Ou convivendo com pessoas que te dão prazer? Essas opções é que precisam ser discutidas, porque o envelhecimento, aquilo que a gente falou do envelhecimento saudável, dentro de um projeto de envelhecimento, a morte também pode fazer parte desse próprio projeto. Claro que eu não tenho controle sobre isso, mas eu posso sim pensar em diferentes maneiras. Por quê? Para passar isso de uma forma que seja mais suave. Não é desejando a morte, mas aceitando que um dia vai acontecer. Exatamente. E acho que a consciência também da finitude, né? E falar sobre isso, acho que acalma o coração também, né? Acalma, também e lidar com isso, né? Que a gente está falando de finitude, mas está falando qual finitude? Não, sim. Isso, a gente está falando de qual finitude? Você vai permanecer, como permaneceu os entes que você tem, como permaneceu seu pai, como permanece a minha mãe, no quê? Em todas as coisas que elas fizeram por nós, em todas as lembranças que nós temos, e falar deles e recordá-los é uma coisa legal, e é uma das coisas que a gente tem que falar também, né? Conversar sobre as pessoas que já foram e também conversar com uma forma, talvez como eu queira ir num determinado momento. Sim. É óbvio que a gente não enxerga a morte da gente, é muito ruim, né? Você até, quando você é jovem, você acha que é imortal, quando você está na meia idade, você puxa, pode chegar, e quando você é velho, você caminha cada vez mais próximo para aquilo. Mas essa conversa talvez naturalize e também ajude na construção desse projeto do envelhecimento mais saudável, tanto do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, psicológico, para você não ficar só na condição de negação daquele processo de morte, que é um processo que acontece com todo mundo. Mas acho que fundamentalmente a pessoa entender que essa agenda positiva do envelhecimento parte de si, né? Parte daquilo de você enxergar o potencial em você. Não adianta você ou eu olharmos para uma pessoa, mas você pode fazer tanta coisa, não é ela que tem que ver isso. E ela que tem que ter a rédea na mão para conduzir esse processo da melhor maneira possível. E optar por viver, né, essa opção pela vida, que eu acho que é o mais importante. A gente quebrando esse paradigma de que o envelhecimento é só dor, que o envelhecimento é só perda, que o envelhecimento é só... eu escuto aqui no dia a dia da clínica alguns pacientes, não, envelhecer, quem que disse que envelhecer é bom? Ou que a terceira idade, ou a melhor idade... Não tem nada de bom, não tem nada disso daqui. Eu acho engraçado, porque quando eu converso com ele, você quer morrer? Não, eu não quero, porque eu não quero morrer, pelo amor de Deus. Se não quer morrer, puxa, então é uma opção pela vida. Se quer viver, faça uma opção, faça um projeto por um envelhecimento que seja para você exitoso e saudável. Né? Tenha essa satisfação. Eu acho que é isso que é fundamental a gente conversar com as pessoas hoje. Você falou uma coisa legal que eu acho que resume bem isso, é uma agenda positiva, você pode ter uma agenda positiva ou uma agenda negativa, né? Uhum. Então, a positiva seria todos esses, um envelhecimento saudável, de sucesso, você ter amigos, você ter atividade. A agenda negativa seria, eu vou pro médico, eu vou fazer exame, eu tenho que ir, sei lá, fazer fisioterapia, fazer problema no meu... Enfim, seria problemas. Até né? O que você colocou aqui de agenda, eu nem colocaria. Eu tenho estudado bastante, né, essa questão da satisfação com a vida, e o que se nota é que as pessoas que são otimistas e as pessoas que têm uma visão positiva, mental, né, que aquelas pessoas que conseguem mentalmente estar abertas, mentalmente ser flexíveis e ter esse otimismo para com a vida, são as pessoas que não só têm menos procura, né, aos médicos, têm menos problemas de saúde, e são aquelas pessoas também que conseguem colocar na sua vida coisas que lhe dão prazer e satisfação. Por quê? Porque elas estão abertas a novas experiências. Quanto mais fechado tiver para experiências, e essa é uma condição que naturalmente a gente também encontra em muitas pessoas mais velhas. Não, eu não quero fazer isso porque isso não é para minha idade, ou isso não é para mim, isso eu não quero aprender. Quanto menos barreiras eu colocar, até porque o máximo que vai acontecer quando você começa a aprender uma coisa nova é você não aprender, ou aprender muito pouco. O resto, tudo vai ser lucro, né? O resto vem tudo como condição para você, puxa, aprendi uma coisa nova. Você viver todo dia,
vou viver diversos anos sem aprender nada novo, é extremamente negativo do ponto de vista de atitude. Agora, se você tem esse otimismo, e esses estudos hoje mostram, né, que normalmente a importância do grupo social está nisso, que o grupo social fortalece essa condição, inclusive de se colocar coisas novas, de aprender, de ter desafios. Quanto mais sozinho você está na medida que você envelhece, menos desafios você tem. E essa é uma condição também dentro dessa ideia, né, dessa escolha. Puxa, onde eu vou morar? Que a gente começou perguntando hoje, né? Aonde eu vou morar? Mas primeiro olhe para dentro dessa morada que você tem, que é o teu corpo, que teoricamente é uma morada passageira, porque a gente vai morrer, a gente tem finitude, e daí entra nas questões de espiritualidade, no que cada um creia, né, no que cada um acredita, mas pode ser que a sua alma seja eterna. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui, de aprender muitas coisas, de viver bem, então não pense que o veículo que está aqui envelheceu e você acabou, porque a sua alma é eterna, e se é eterna, ela não tem limites para a aprendizagem. Então acho que essa é uma condição muito desta agenda positiva que talvez você consiga fazer. E obviamente, se você cansar no determinado momento, você tem todo o direito de levantar suas perninhas e esperar o fim chegar. Mas enquanto você não cansar, eu acho que essa condição da onde eu vou morar e cuidar da morada, né? Cuidar da onde mora essa alma, acho que é fundamental. Eu acho que esse paralelo que você fez é legal, né? Acho que a primeira, aonde eu vou morar, a primeira morada é você mesmo. Né? Exatamente. É isso. Essa morada tem que ser cuidada. Esse templo, esse lugar onde você está tem que ser cuidado. Eu acho que é isso. Que é uma expressão mesmo, né, de divindade, e eu acho que você tem que cuidar dele exatamente por conta disso. Porque a vida é isso, né? É esse milagre que a gente não sabe explicar e que ninguém sabe explicar. Então, eu acho que cuidar é fundamental. E daí, a partir disso, todos os domínios que a gente possa ter, se a gente tiver otimismo, se a gente tiver uma visão muito objetiva e muito positiva das coisas, eu acho que vai ficar mais fácil a gente pensar sobre os problemas que o dia a dia traz. Legal. Eu acho que é isso, Beto, nesse papo de hoje. Acho que é muito produtivo. Acho que é legal também voltar um pouquinho e recuperar aquilo que você falou, que essa é uma escuta para as famílias também, né? Acho que a mais importante não é só as pessoas que estão na terceira idade envelhecendo, né? Isso é para a família também entender. Eu acho que talvez esse seja o nosso projeto desse podcast aqui também, né? As pessoas entenderem esse contexto que é muito ignorado. Né? Sim, perfeito. Veja, a gente tem, né, na maior parte das famílias, a gente encontra, desde a criança até o velho. A gente encontra todas as idades. Essas relações têm que ser estabelecidas dentro da família, essas discussões têm que ser feitas, e as pessoas, na medida que amadurecem, elas têm que começar a pensar sobre o processo do envelhecimento. Não deixar que aconteça de forma catastrófica e um dia você diz, meu Deus, o velho acabou e agora? Não, olhe as experiências dos velhos da sua família, aprenda com essas experiências, veja como foi planejado, se não foi planejado, as dificuldades que você pode passar. Veja dificuldades que passaram seus avós, seus tios, ou amigos que tiveram, né, e que hoje enfrentam. Veja, eu recorrentemente converso com pessoas que têm pais e que têm avós mais velhos e que estão absolutamente despreparados para viver essa situação, para poder dar suporte para essas pessoas, para saber a quem recorrer. Claro, eles me procuram porque encontram, né, aqui na clínica esse suporte, porque encontram aqui um lugar no qual a gente consegue atender a família, consegue atender as pessoas, e também um lugar no qual nós acreditamos na potência da pessoa, na potência que cada um tem, mesmo em idades avançadas, na capacidade que cada um tem de ainda ter coisas, tanto para aprender quanto para fazer. Eu acho que esse olhar a família tem que ter, até para que a pessoa que se encontra na meia-idade, ou já que se encontra na maturidade, ou mesmo na velhice, comece a pensar muito nessas situações que a gente falou, desse projeto, não um projeto de morte, mas um projeto de vida, no qual a gente fala também sobre a morte, que é uma condição natural da vida, e sobretudo num projeto de viver cada vez melhor, ter melhores relações, ter objetivos, né,
muito claros com relação àquilo que eu quero fazer, aquelas coisas que eu gosto, aquelas coisas que eu faço e que de repente não tem sentido não deixá-las de lado e encontrar coisas que me dão prazer e, sobretudo, como a gente falou, cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa casa para que a gente possa, inclusive, escolher depois as casas que a gente quer morar e visitar. Acho que é isso. Obrigado pela conversa. Valeu, queridão. Até o próximo podcast. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo.